Olá a todos e sejam todos bem-vindos ao nosso quinto episódio dessa série de vídeos sobre hacking, onde hoje eu vou estar abordando um tema muito comum, né, mas um tema que a gente realmente tem que ter uma preocupação, que é a questão do SQL e a do SQL Injection. O que mais ou menos são essas falhas, né, e como que a gente pode estar analisando essas falhas e consertando essas falhas, né? Isso é o mais importante de tudo. Primeiramente, a falha de SQL injection nada mais é do que uma falha lógica, tá? Como eu vou explicar isso para vocês melhor? Vou passar aqui para o ambiente do Kali agora, onde aqui eu já separei dois exemplos de um método de select, tá? Um PHP que faz um select inseguro e um PHP que faz um select seguro. Vou abrir aquele agora. Esse é o PHP do método inseguro. Como que a gente pode bater o olho e ver que esse método está inseguro? Pelo simples fato de ele concatenar uma string a uma variável, tá? Para quem não conhece muito de programação, para quem não tem muito afinco, né, nesse conteúdo, o que eu posso estar explicando para vocês? Aqui ele está na concatenação, né, de variáveis. O que ele faz? Ele está pegando esse select e está guardando nesse momento o parâmetro que ele pegar, que seria o parâmetro n. Como por exemplo, se eu tenho lá index.php e o meu n igual, esse n daqui, né, esse n daqui é o meu n daqui, tá? Então, se eu colocar qualquer coisa aqui, blá, 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 o meu select aqui, ele vai passar a ser aqui o blá, 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 certo? Então, isso é uma falha lógica, tá? Por quê? Porque, porventura, a gente tem alguns caracteres especiais no SQL, como, por exemplo, aspas simples, ou o duplo traço, barra e etc., que são operadores lógicos, digamos assim, né? Se aqui onde ele recebe o parâmetro n, eu colocar, por exemplo, uma aspa simples, o que vai estar acontecendo aqui? Quando ele tiver esse where user igual aqui e eu adicionar uma aspa simples, o meu where user já vai passar a ser nulo, ou seja, já vai acontecer um erro na minha sintaxe do SQL. Eu vou estar mostrando isso mais na prática, né? E como que a gente pode usar algumas ferramentas, como a SQL Map, como até a própria método manual mesmo, né? Que não é uma coisa tão viável, já que a gente tem a ferramenta. Mas o princípio da lógica, que é esse, a gente tem que ter mais ou menos em mente. Como, por exemplo, eu vou estar usando o site aqui, o teste.php.vunweb.com, que é um site gratuito aí, tá? Que ele é feito para justamente isso. Ele é intencional, ele é hackeável, tá? Como aqui tudo a gente está usando são ferramentas que são para testar o nosso conteúdo. Claro que essa vulnerabilidade se aplica nos contextos atuais. Se você é programador e está assistindo esse vídeo, eu aposto que a grande parte das pessoas, quando vai usar algum tipo de conexão SQL, faz isso. Se não seja o ponto aqui, seja o mais, tá? Para quem não está entendendo o que está acontecendo aqui. Concatenar variáveis. Esquece concatenar variáveis. Isso não é possível, pelo fato de acontecer essa falha. Eu vou demonstrar mais ou menos aqui. Aqui a gente tem esse site, né, da Connectix. A gente abre aqui a categories, abre aqui. Beleza. A gente viu que aqui apareceu listproducts.php, cat, né, de categoria, igual a 1. Como que a gente testa se esse parâmetro é vulnerável? Daquele mesmo método, põe a aspa simples e dá um Enter. Olá, aconteceu aquilo que eu disse, ó, você tem um erro na sua sintaxe do SQL, cheque manual correspondente, tal, tal, tal. Ele está falando aqui que eu inseri uma aspa simples na minha linha 1 e que meu MySQL Fetch Array não consegue puxar esse parâmetro, porque ele não existe. Então, a partir desse momento, eu já consigo ter uma falha lógica que está rodando tudo ali por trás desse site. Como a gente vai poder
utilizar, né, usufruir dessa falha, a gente vai estar usando a ferramenta do SQLMap. Primeiramente, você aí entra no seu terminal do Kali e digita SQLMap e dá um Enter. Vai aparecer esse SQL com uma injeçãozinha, todo amigável. Como que a gente já começa utilizando esse ataque, né? Aqui, quando a gente digita o "-help", ele vai nos mostrar todas as opções dele, né? Aqui eu vou passar todas as opções para vocês. Quando você tem uma URL e quer explorar, você vai usar o "-URL", dá um Ctrl Shift V aqui, né, para ele colar. Passa a URL que você pretende e, a partir desse momento, a gente vai trabalhar como? A gente vai achar o banco de dados, listar as tabelas, listar as colunas e listar os dados. Como que a gente vai estar primeiramente sabendo que banco que a gente vai trabalhar? Depois do parâmetro da URL e da URL, você coloca aqui "-dbs". E a partir desse momento você dá um Enter, tá? Ele vai fazer todo o processo, vai verificar se realmente as coisas são vulneráveis, ó, como ele já me mostrou aqui, ó. Os testes me mostraram que o parâmetro get do get pode ser injetável e que possível DBMS, ou seja, o SGBD que está rodando ali é uma SQL. E ele me mostrou também que eu tenho uma falha XSS no meu parâmetro, né? Onde eu posso passar cross-site scriptings ali. Coisa que a gente não vai ver agora. A gente vai ver isso mais para frente. Agora, ele me fez uma pergunta aqui se eu queria continuar com o ataque ou checar outras coisas. Eu vou dar um yes aqui. Vou só dando um yes e ele vai fazendo todo o processo para mim. Aqui, nada mais a gente vai precisar é esperar, tá? Aqui ele vai me mostrar tudo que tem naquele banco. Lembrando que esse tipo de ataque, fazendo desse jeito que eu estou fazendo, se você fizer em algum local que você não tem autorização, você pode ter algum tipo de prejuízo, tá? Porque você está ultrapassando a segurança e está roubando informações, né? Você está pegando informações que estão salvas no banco de dados que posteriormente ninguém deveria ter acesso. Então, isso é uma coisa que você tem que ter uma preocupação. Eu estou usando esse site porque, afinal, esse site é feito para isso. E eu acho que eles não estão nem um pouco preocupados, tá, com o conteúdo que tem nesse site, até porque não é tão relevante. Aqui, ele está demorando um pouquinho, tá? Mas, quando ele terminar, eu volto aqui com os resultados, tá? Olá, galera, voltei aqui porque ele me trouxe uma informação muito relevante, tá? Aqui ele me mostrou que o get parâmetro cat, que é o que está sendo passado ali, ele é realmente vulnerável. Ele está me perguntando se eu desejo continuar com os testes ou se eu dou continuidade a esse tipo de ataque. Eu vou colocar aqui para ele dar continuidade, para eu não continuar executando outros testes. Então eu coloco aqui não. Agora, o que ele me fez? Ele me trouxe todo o parâmetro de database. O que a gente pode analisar aqui é o seguinte: Available Databases, duas, Information Schema e a AcuArt. Se a gente vir para o site aqui, a gente vai ver que é o AcuArt. Então a gente está no caminho certo. Depois que a gente fez o "-dbs", a gente descobriu que o nosso banco que a gente quer atacar é o AcuArt. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o parâmetro "-d" maiúsculo e colocar o nome desse banco, que é o AcuArt. Depois de databases, eu disse que vem a questão de filtrar as tabelas, né? Então, depois de colocar o "-d" maiúsculo AcuArt, a gente vai passar o parâmetro "-tables", tá? E automaticamente, através disso, ele já vai puxar minhas informações da tabela. Como vocês podem ver, foi muito rápido. Ó, a gente tem aqui artistas, cards, category, tal, tudo que a gente vai precisar. O que seria viável neste momento para a gente fazer o nosso ataque? A tabela users, tá? Então, como a gente pega as informações dessa tabela user? A gente usou o parâmetro "-tables", a gente vai usar o parâmetro "-t" maiúsculo e vai colocar o nome da tabela, users. Tal. Aqui a gente passa o parâmetro "-columns", que é MNS, né? Columns. Automaticamente ele já vai me dar request em todas as colunas que eu tenho. Então eu tenho ali endereço, o cart, né? Ou seja, o
o carrinho, o nome, password e tudo mais. Agora, como eu faço para mim poder filtrar isso, né? Como que eu faço para poder puxar essas informações? Menos columns, aqui é menos C maiúsculo, eu vou colocar aqui uname e pass, né? Que são as coisas que eu vou querer puxar. E coloco dump. Quando eu ponho dump, o que ele vai fazer? Ele vai puxar todas as informações que eu tenho ali. Ele fosse dar um select ali. Então ele me retornou aqui, ó, um entry. Ou seja, eu tenho uma informação ali. Ele está selecionando o rename da database users, da tabela users, da database acquired, tá? Aqui ele pediu não sei o que tal, que para otimizar os valores, eu vou dar um enter aqui para ele. Quando você dá o enter, né, automaticamente ele já reconhece que você quer aquela opção que já está maiúscula aqui, né? Então é só ir dando enter só que ele já faz tudo sozinho. Olha, ele me retornou dados brancos aqui. Analyzing table for possible. Tá. Aqui vou selecionar então tudo. Vou dar um dump sem colunas, tá? Vamos colocar aqui. Vou dar um dump sem colunas. No. Yes. Só pressionar Enter. Só vai pressionando Enter. Ele vai começar a fazer um brute forcing aqui, né? Eu não sei o que realmente é a necessidade dele fazer esse brute forcing, né? Porque na verdade as coisas que estão ali eles estão criptografados, né? Ó, e como vocês podem ver, eu já consegui puxar ó, através desse brute forcing, né? Como é uma coisa muito óbvia, que é teste e teste, então ele conseguiu de uma maneira muito rápida trazer essas informações para mim. Então, como vocês podem ver, nesse momento, a gente já está trazendo informações do banco de dados. Então, se eu quiser, a partir de agora, vir aqui nesse Home e em Sign Up, né? Ele vai me direcionar login, eu colocar aqui teste e teste, eu automaticamente logo na conta do John Smith, que é a que está ali no meu banco de dados. Até aí, tudo bem, você fala, nossa, muito simples, né? Uma falha que realmente não dá trabalho nenhum de fazer, você simplesmente executa, acha o site, executa a função e pronto, a gente já tem tudo. Sim, exatamente isso. Mas, aí que entra o X da questão, como eu resolvo isso? Como eu vou resolver este caso? A resposta desse caso vai estar na nossa segunda parte do vídeo, tá? Então fiquem aí com a segunda parte.